Mateus capítulo 27 e o versículo de número 43. Nos diz assim a palavra do Senhor: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Repetindo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Meus queridos e amados irmãos, diletos ouvintes da palavra do Senhor, você que nos acompanha por esta emissora, ou até mesmo pela internet, nós temos neste texto palavras pronunciadas pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavras pronunciadas, parte dela em aramaico. Jesus expressa aqui neste momento estas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Aí de repente você pode pensar, por que Deus pedia isso? Qual era a situação que Jesus Cristo estava enfrentando para proferir uma palavra agoniante e angustiante como essa? Meus queridos irmãos, ao pronunciar tais palavras, Jesus Cristo estava pendurado em uma cruz. Mas o que Jesus havia feito para receber a crucificação? Que delito ou que mal Jesus Cristo havia cometido para receber como pagamento a crucificação? A crucificação, meus amados, era a maior pena que alguém podia sofrer naquela época. Mas Jesus nada de mal havia cometido. Jesus nada de grave havia cometido. Por que então ele pronuncia tais palavras? E por que então ele foi levado a esta crucificação? Se voltarmos um pouco atrás, nós vamos entender que Jesus Cristo veio a esta terra com uma missão. E a missão de Jesus Cristo como Filho de Deus era restaurar a comunhão que o homem havia perdido com Deus por causa do pecado. O escritor aos Romanos diz que por causa do pecado todos estavam destituídos, ou seja, todos estavam distantes, afastados da presença de Deus. Mas Jesus Cristo veio com esta missão de restabelecer este elo que havia sido quebrado por causa do pecado. E Jesus se apresenta como homem, mas portador de uma divindade profunda, que realizava milagres, prodígios e maravilhas onde quer que ele passava. Meus amados irmãos, quando Jesus Cristo realiza os milagres que ele realizava, somos sabedores que a oposição se levanta contra Jesus. Os invejosos da época, religiosos da época, não admitiam e não aceitavam a maneira como Jesus Cristo realizava os seus milagres, não aceitava como Jesus Cristo tratava e cuidava das pessoas. Mas saiba, querido amigo ouvinte, Jesus não veio para imitar ninguém. Jesus veio para fazer a diferença. Enquanto a religião da época afastava os pecadores de si, Jesus
trazia os pecadores para ele, para assim os perdoar de seus pecados. Jesus sofreu constantes oposições. Jesus sofreu constantes ataques. Nós vemos quando ele chega ali perante o Getsêmani, a Bíblia diz que ele se retira em particular para orar. E a Bíblia diz que o que estava para Jesus passar era tão sofrido, tão agonizante, que ele ora ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E de repente ele retorna e diz: que seja feita a sua vontade. 3 vezes Jesus Cristo pede para que este cálice fosse afastado dele, porque ele sabia que era um preço muito alto que ele tinha que pagar pela humanidade que havia sido condenada pelos seus erros e pecados. Mas Jesus ali arruma forças e diz: não seja como eu quero, Pai, mas como tu queres. A oração de Jesus Cristo era uma oração tão intensa e tão comovente, que o escritor Lucas chega a dizer que Jesus Cristo, ao orar com tanta intensidade, o seu suor, as suas lágrimas tornam-se em sangue. Jesus derramou lágrimas de sangue. Jesus, aleluia, suou sangue por causa da minha e da salvação, da minha e da sua alma. E ali estava Jesus agora, sofrendo ali naquele lugar, naquela cruz. Já havia sido vilipendiado, já havia passado pela flagelação, já havia sido humilhado, já havia sido zombado, escarnecido, já havia sofrido a flagelação, o açoite, já havia passado pelos algozes que lhe batiam, lhe machucavam, sem misericórdia e sem piedade. E tudo isso Jesus sofreu calado. Jesus resistiu à dor, Jesus resistiu à ira, Jesus resistiu tudo por causa da minha e da sua salvação. E ali agora ele está naquela cruz. Medite bem nisto. Ele está ali naquela cruz, agonizando, tirando forças da onde não tem. Porque o processo que ele havia passado foi um processo doloroso. Homem algum na face da terra havia passado por um processo doloroso como Jesus Cristo passou. A história vai dizer que os homens, os soldados, os guardas que estavam encarregados dos açoites, eles se cansaram de tanto bater em Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ali firme, como disse o profeta Isaías, como ovelha muda, foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. Jesus não reclamou, pelo contrário, tudo ele suportou calado. Tudo ele suportou calado para a salvação da minha e da sua alma. E ali agora ele se encontra pendurado em uma cruz, sendo alvo de críticas, sendo alvo de zombarias. Um dizia: salvou a tantos e agora não pode salvar a si mesmo. Fez por tantos, ajudou a tantos e agora não pode ajudar a si mesmo. Será que Jesus não podia fazer nada por si?
Claro que podia. Jesus poderia sim fazer algo se quisesse, mas ele não fez, porque o compromisso dele com a humanidade era derramar a sua última gota de sangue para a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Jesus suportou a crucificação, porque ele sabia que se ele não sacrificasse a si mesmo como Páscoa verdadeira, a humanidade teria sido condenada. Mas ele entregou-se a si mesmo, padecendo morte de cruz. Por que Jesus fez isso? Jesus passou pelo que passou porque ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele queria e ele quer salvar a sua vida. Foi por causa de você, amigo, irmão, ouvinte, que Jesus Cristo suportou os cravos nas suas mãos, os cravos nos seus pés. Foi por causa de você que Jesus Cristo suportou a cruz. Aleluia! Foi por causa de mim, foi por causa de você, foi por causa de nós que ele suportou, aleluia, aquela cruz pesada que na sua essência a madeira não pesava tanto. O que pesava ali sobre as costas de Jesus era o fardo terrível dos nossos pecados. Jesus suportou aquela coroa de espinhos que colocaram na sua cabeça, que os cravos entravam-lhe, perfurando-lhe o crânio. Tudo isso Jesus suportou para a salvação da sua alma. Pense nisto. Aproveite este dia que se comemora a paixão de Cristo. Pare para imaginar o sacrifício que Jesus Cristo fez pela sua vida e entregue o seu caminho para Ele. Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, irmãos, amigos, foi um momento crucial, porque o sofrimento de Cristo como homem era tamanho e insuportável. Mas como Filho de Deus, unigênito do Pai, ele sabia que era necessário ele passar por tudo aquilo para que hoje tivéssemos a liberdade de dizer: Ele está vivo, Ele não mais está morto, Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, Ele te ama. E a prova disto é que Ele entregou-se a si mesmo pela salvação da sua vida, pela salvação da sua alma. Eu não sei a condição que você se encontra hoje. Talvez você já até assistiu os filmes que foram passados na programação televisiva do dia de hoje. Talvez ao ver aquelas cenas, talvez ao ver aquelas imagens, você se sentiu comovido, você se sentiu tocado, mas saiba de uma coisa: esta comoção, este toque, de nada vai adiantar se você não aceitar como o único e suficiente Salvador da sua alma, para que assim Ele perdoe os seus pecados. Cristo Jesus, o Filho de Deus, unigênito do Pai, esvaziou-se de si,
entregou-se pelo resgate das nossas almas. O adversário das nossas almas, ele tinha a cédula com nosso nome gravado. Ele tinha a promissória, o documento que nos condenava, que nos levava para o inferno, para o tormento, para o sofrimento. Mas através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus tomou da mão do adversário a cédula que nos condenava e cravou lá na cruz do Calvário. O que significa? Significa que a partir daquele dia o ser humano se tornou livre, o ser humano se tornou livre com direito de entrar no céu e morar na cidade santa ao lado de Cristo, o nosso Senhor. Se formos olhar para a Bíblia Sagrada, o sofrimento de Jesus Cristo ali foi tão grande. No momento em que ele fala, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia diz que ele entregou o seu espírito ao Pai. E naquela hora, amados irmãos, o sol escureceu. O astro celestial que governa o nosso sistema solar não resistiu à cena que estava a presenciar e escureceu-se. Escureceu-se o sol naquela hora. A natureza manifesta o seu repúdio das nações que aqueles algozes e reis daquela época estavam fazendo com Jesus. O sol não suportou ver o Filho de Deus naquela condição, flagelado, arrebentado, pendurado em uma cruz. A terra manifesta o seu protesto, a terra treme. A Bíblia diz que os sepulcros se abrem. Santos são ressuscitados e entram na cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor. O véu do templo que separava o santo do profano, o justo do injusto, o pecador do fiel, do justo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E a partir de então, passamos a ter acesso ao nosso Senhor. Porque no passado, na antiga aliança, precisava-se de um mediador humano para chegar até Deus. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele deu a sua vida pela salvação da sua alma. E eu pergunto a você, o que você vai fazer com a vida que o Senhor Jesus te deu? Como é que você irá retribuir a Deus o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, no Gólgota, no lugar da caveira? O que é que você vai fazer com a sua alma? Você vai entregá-la aos vícios? Você vai entregá-la ao diabo? Ou você vai dizer a partir de hoje, chega, e vai entregá-la para Jesus? Reconheça o que Jesus tem feito na sua vida e você será abençoado no nome de Jesus. Esqueça as tradições, esqueça as religiões e pense:
Jesus morreu para que você e eu, nós tivéssemos vida e vida abundante. Ele morreu pela salvação da minha, da sua e da nossa alma. Entregue a sua alma hoje para o Senhor Jesus. Deixa que Ele faça uma mudança na sua vida. Entregue hoje o seu caminho para Ele. Quantas portas você já tem batido, mas a solução não tem encontrado? Pelo contrário, hoje Jesus está batendo na sua porta, na porta do seu coração, dizendo: se você abrir, se você deixar eu entrar na sua casa, nela eu vou fazer morada, nela eu vou viver. Jesus morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Quando Maria Madalena e as mulheres que com ela estavam foram à procura de Jesus Cristo, viram a pedra removida, viram ali o sepulcro vazio, começaram a chorar e a lamentar, levaram o corpo do Mestre. Mas os anjos que ali estavam disseram para aquelas mulheres: ó mulheres, por que procurais o vivente entre os mortos? Ou seja, Jesus não mais está morto, Ele já ressuscitou. E está lá no céu, à direita de Deus. Ele não está mais pendurado em uma cruz, como costumamos ver em cordões, em brincos, em anéis, em roupas. Não, Ele está vivo. A cruz de Cristo, ela ficou vazia lá no Calvário, porque Cristo ressuscitou, o primogênito dos mortos, para a glória de Deus. E hoje Ele está aqui para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Permita hoje, onde quer que você esteja, que Jesus Cristo faça parte da sua vida.